Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovidio. Nós vamos falar um pouco agora sobre PowerPoint. Eu separei para vocês uma videoaula que eu gravei há algum tempo atrás com um cliente, mas ela está bem atual ainda e bem bacana e com certeza vai auxiliar vocês aí nos estudos, tá? Espero que vocês estejam gostando do canal, continuem aí nos assistindo, se inscrevam no canal, não esqueçam de ver nosso canal no Facebook também, tá bom? E vamos tentar chegar em 1000 inscritos, hein? Tá demorando. A palavra-chave dessa videoaula vai ser PowerPoint, beleza? Vamos lá assistir? Por exemplo, essa videoaula que a gente está fazendo, eu estou usando o recurso do PowerPoint. Eu vou fazer uma palestra, eu vou usar o PowerPoint. Eu vou mostrar as minhas estratégias de venda para o próximo mês, eu vou usar o PowerPoint. Então o PowerPoint é uma ferramenta que qualquer tipo de apresentação que você vai fazer, você cria. Com certeza, se você ainda não usou o PowerPoint, você ainda vai usar na sua vida profissional. Então aqui, como eu disse, um seminário pode ser feito com PowerPoint, um treinamento de técnica de venda, estratégias de marketing, eu posso ficar usando o PowerPoint. Então imagina que eu tenho uma equipe, eu quero chamar essa equipe para fazer um treinamento com eles. O PowerPoint é o melhor software, é o melhor aplicativo para eu poder demonstrar resultados, para eu poder demonstrar o que eu quero, o que eu espero dessas pessoas. Até uma festa de fim de ano, eu vou fazer uma festa de fim de ano e eu quero de repente mostrar, fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano na empresa em números, eu posso usar o PowerPoint, eu posso trazer o PowerPoint para fazer isso. Então, um serviço da empresa, matéria especial, eu vou fazer uma palestra na igreja, um grupo de jovens de uma igreja, eu vou usar o PowerPoint. Moral da história, qualquer apresentação gráfica que eu quero que eu vá fazer, eu vou usar o PowerPoint. Aqui é a tela inicial do PowerPoint, vocês vão perceber novamente que a parte superior é igualzinho que a gente viu na aula do Word, que a gente viu na aula do Excel. Então eu tenho aqui o botão do Microsoft Office, onde eu vou ter o salvar, o abrir, o salvar como, o imprimir. Eu tenho a barra de ferramenta ao acesso rápido, onde eu tenho esses ícones de maneira mais rápida. A barra de título, onde determina qual é o nome desse meu arquivo e qual é o software que eu estou usando, no caso, apresentação 1, Microsoft PowerPoint. As minhas opções. Aqui do lado esquerdo é onde eu vou enxergar os meus slides em miniatura. Então, por exemplo, a minha apresentação tem 4 slides. Eu iria ver os 4 slides aqui. Tá ok? Aqui é onde eu vejo o meu slide em destaque. Então, quando eu clico, por exemplo, no terceiro slide, digamos que aqui eu tivesse 4 slides. Se eu clico no terceiro slide, aquele terceiro slide que está pequenininho aqui, ele vai abrir de forma maior aqui desse lado. Nós temos também a barra de status do slide. Eu tenho onde eu posso colocar anotações do slide. Então eu quero fazer algumas anotações, alguns lembretes, eu quero fazer uma preparação de aula e nossa, nesse slide eu não posso esquecer de ver tal coisa. Então eu posso colocar aqui em anotações. Ou eu vou numa palestra e aí eu tô com um arquivo e eu quero fazer uma anotação, conforme o palestrante está falando, eu quero fazer uma anotação sobre o que ele está falando, eu vou fazer aqui, tá ok? Os modos de exibição, que também igualzinho das outras ferramentas, e o zoom. Tá? Normalmente no PowerPoint a gente trabalha nesse zoom padrão, mas nada impede você de diminuir ou aumentar esse zoom. Quando eu abro o PowerPoint, como vocês viram na tela inicial, eu só tinha um slide. Como que eu crio o segundo, o terceiro, o quarto slide? Eu tenho duas maneiras. Ou eu vou no botão Novo Slide, que é esse botãozinho que está aqui na tela, tá ok? Que ele fica lá no canto superior. Ou eu escolho o comando Inserir e vai abrir a opção Novo Slide. Tanto faz, tá ok? Ou, para quem gosta de atalho, eu posso ir no Ctrl M. Se eu apertar Ctrl M, ele também adiciona um novo slide. Tá ok? O slide, se eu estou no primeiro slide, quando eu escolho novo slide, automaticamente o que ele vai criar é o segundo. Tomem cuidado, digamos que você está numa apresentação de 4 slides e você quer criar o 5º slide, se o segundo slide que estiver selecionado, se você clicar no novo slide, ele vai criar no terceiro, e aí você bagunça toda a sua apresentação. Tá ok? Então tomem cuidado com isso, que ele sempre vai criar um novo slide após o slide que está em destaque.
Design do slide é muito importante, é onde eu vou definir o esquema de cores do slide, ele é definido pelo design do slide. Então, quando eu crio a apresentação, se eu escolher que todos, por exemplo, todos os títulos eu quero que seja azul, todos os subtítulos eu quero que seja vermelho e centralizado, é aqui nesse design de slide, nos designs de slide que eu vou escolher isso. Vocês vão perceber que sempre, para alterar o esquema de cores, é só você clicar em formatar, né, lá no formatar, e vai em design do slide. Vai surgir um painel, né, nesse painel você vai ter uma série de sugestões do PowerPoint ou até mesmo você criar a sua. A mesma coisa acontece com o segundo plano. Segundo plano, plano de fundo, chamem como quiser. O que é o segundo plano, plano de fundo? É a cor de fundo que eu quero colocar. Eu, particularmente, tomo muito cuidado com isso. Às vezes você vê algumas apresentações com... imagina, você vai fazer a venda de um imóvel lá e tem, sei lá, uma paisagem. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, principalmente se a cor do fundo é escura, fica ruim a leitura do texto. Tá ok? Então eu particularmente, vocês podem perceber, a minha aqui, tá com fundo branco, coloquei o logo do Instituto Monitor, claro, coloquei do lado esquerdo aqui um vermelho, que é a cor padrão do Instituto Monitor. Eu particularmente já não gostaria de colocar todo o fundo vermelho, né? Na verdade, até puxando para um vinho, tá? Mas é questão de gosto, tá certo? Claro, se você usar um fundo escuro, é óbvio que você vai usar as letras claras, mas isso cansa também. Fica numa tela ali, enxergando uma tela com fundo escuro, a sua vista vai cansar com uma maior facilidade. Porém, o objetivo da apresentação tem que ir em cima da necessidade dela. É uma apresentação de motivação, às vezes é legal você colocar uma cachoeira de fundo, né, uma paisagem bonita de fundo, tá? Tudo vai conforme o que você vai estar fazendo. Ao escolher a opção de segundo plano, eu tenho alguns padrões já pré-definidos pela Microsoft, tá? Ou, quando eu clicar no formatar plano de fundo, ele abre aquela telinha para mim. Naquela telinha, eu tenho as opções. Então, eu tenho o preenchimento sólido. O que é o preenchimento sólido? Uma cor, azul, vermelho, verde, a cor propriamente dito. Preenchimento gradual. Eu posso fazer um jogo de cores. Então eu escolho azul e vermelho, então ele vai fazer um mix ali do azul com o vermelho. E você escolhe ainda se você quer que seja na horizontal, na vertical, na horizontal, se você quer que seja na transversal, com mais de duas cores, você pode colocar uma terceira, uma quarta cor, sempre tomem cuidado. Preenchimento com imagem, eu posso buscar uma imagem que eu tenho salva, agora há pouco, quando eu dei o exemplo da cachoeira, né? Então eu tenho aquela imagem salva, eu busco essa imagem e coloco ela no fundo, tá ok? Ou simplesmente também jogar um nível de transparência por porcentagem, tá? Então todos esses são tipos de planos de fundo ou segundo plano, chamem como quiser, para eu trabalhar nos meus slides. Uma outra dica, procurem sempre ter todos os slides com o mesmo plano de fundo. Aqui são os modelos de design. Nos modelos de design, ele tem aqui essa configuração. Então, se eu for na abinha design, eu vou ter essas configurações, tá? Essas são todas padrões, são temas que o PowerPoint me dá. Esses temas que eu tenho são os pré-definidos. Então, reparem, o primeiro que está é o que eu estou usando. Não sei se dá para perceber, ó, tá com o logo do monitor no canto superior direito, tá com a faixa vermelha do lado esquerdo. Esse é o modelo que eu estou usando. Se eu fosse lá no menu Design e escolhesse a terceira opção, por exemplo, automaticamente a minha apresentação passaria a ter esse padrão de cores, não mais esse aqui escolhido. Ok? Slide mestre. Slide mestre é muito interessante. Eu, particularmente, uso sempre slide mestre. Essa apresentação que eu fiz para vocês está com slide mestre. Qual é a grande vantagem? Reparem, não tem o logo do Instituto Monitor em todos os meus slides? Se eu não tivesse usado o slide mestre, o que eu teria que fazer? A cada novo slide que eu criasse, eu teria que inserir uma figura. Tá? Ah, eu uso o Ctrl+C, Ctrl+V, lembra lá o copiar, colar?
Mesmo assim, olha só, eu tenho essa apresentação, por exemplo, tem 16 slides. Imagina, eu teria que fazer o processo 16 vezes e ainda correria o risco, eu particularmente, sou muito detalhista, eu não gosto disso. Você correria o risco de quando você mudar de slide, o slide próximo, o logo do Instituto Monitor, estava um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Quando você muda o slide, você percebe o logo pulando, né? Se você perceber aqui nessa nossa apresentação, quando muda de slide, o logo está sempre na mesma posição. Isso graças ao slide mestre. Então, além de eu ter um design mais agradável, eu tenho também o tempo, tá certo? Eu ganho tempo. Então, para eu mexer no slide mestre, eu vou no menu exibição e aí vocês vão ver que tem a opção slide mestre, como está em destaque aqui nesse slide, tá ok? Então, ao escolher isso, ele vai abrir a exibição do slide mestre e o que eu colocar nesse slide mestre, eu vou ter em todos. Então, por exemplo, aqui, ó, apresentações gráficas. Todos os slides está escrito. Então, o que eu fiz? Eu escrevi apresentações gráficas e coloquei esse logo do monitor. Com isso, todos os meus slides têm isso. Tá ok? Aconselho, usem slide mestre. As anotações, como eu já disse, eu posso usar ela direto, como já aparece lá, ou eu vou lá no menu exibição e clico em anotações e faço as anotações. Tanto faz. Pode fazer direto, por lá onde já está escrito bonitinho, ou você pode usar esse caminho, você que escolhe. Layouts de conteúdo, isso aqui é muito importante. A maioria dos meus slides, eles estão com título, um texto e figuras, no caso dessa aula, porque eu tenho que mostrar para vocês alguns prints. Porém, o PowerPoint me dá algumas sugestões, ok? Nessas sugestões, o que eu faço? Eu posso trabalhar tanto com animações, com imagens, com sons, com gráficos, tá ok? Tudo isso. Eu tirei aqui um print para vocês analisarem. Quando eu clico aqui, né, em início, eu clico aqui em layout, aparecem esses modelos. Reparem, o primeiro modelo que aparece é um com título e um subtítulo. O segundo modelo que aparece, a gente vai ver ele com mais detalhe agora com calma, é o que eu tenho os layouts. Reparem que eu tenho tabela, eu tenho gráfico, está pequenininho, vocês vão ver melhor no próximo slide. Aqui eu posso ter um conteúdo do lado esquerdo e outro conteúdo do lado direito. Aqui eu posso ter um slide em branco, tá? Então, ao clicar em uma dessas opções, ele automaticamente te dá a opção que você escolheu. Por exemplo, tá vendo que essa aqui está em destaque? Eu cliquei nela, olha o que acontece. Olha lá. É assim que fica. Então, ele vai aparecer para mim, né, dessa forma, a opção que eu quero. Então, reparem que aqui eu estou dividido em 6 etapas. Tabela, gráficos, Smart Art, figuras do arquivo, animações e sons. A primeira é criar tabela, igual a gente viu lá no Word, né? Eu escolho o número de linhas, escolho o número de colunas e ele cria para mim. A segunda é o gráfico. Igual a gente viu lá no Excel, ele vai aparecer para mim as opções de gráfico. Coluna, barra, dispersão XY, pizza, entre aquelas outras opções. O Smart Art, a principal opção do Smart Art é o organograma. Né? Lembram que o organograma é quando eu determino níveis hierárquicos. Por exemplo, numa empresa, eu tenho lá o presidente, aí eu tenho a vice-presidente, eu tenho o diretor de pedagógico, eu tenho o diretor das respectivas áreas, ou seja, o nível hierárquico da empresa, tá ok? Figuras do arquivo, se eu quiser buscar figuras que eu tenha salvo. Ah, mas você já falou disso. Não, eu falei colocar ela de fundo, mas aqui eu colocaria ela como objeto do slide. Animações que a gente vai ver daqui a pouco com calma e clipes e sons. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma palestra motivacional, vai chegar um momento que eu quero mostrar um trecho de um filme. Né? Eu quero mostrar um trecho, sempre, o filme do Gladiador. Esses filmes são ótimos para palestras motivacionais. Né? Então eu coloco um trecho do filme lá e eu posso puxar esse arquivo. Igual eu puxo uma imagem. Eu clico aqui, eu vou buscar o arquivo, eu tenho que ter o arquivo salvo na minha máquina e aí ele automaticamente vai ficar aqui com o plugin, né, do próprio Windows Media Player e aí eu apertar o play, ele vem no vídeo, no caso, para mim. Muito bem. Aqui, quando eu falo em animações, né, que eu comentei para vocês que eu ia detalhar para vocês,
Quando eu falo em animações, eu tenho animação tanto de transição de slides, quanto animações de objetos. Agora, primeiro a gente vai ver a de transição de slides, no próximo a gente vai ver dos objetos. O que é a transição de slide? Quando eu troco de slide, isso também é alguma coisa que eu particularmente não gosto muito. Vocês podem perceber que quando troco o slide aqui da minha apresentação, ela muda, simplesmente sai uma e entra a outra. Porém, eu tenho efeitos de transição de slide. Então, por exemplo, sabe, ele vai criando um quadriculadinho, e aí ou ele sai da tela e o outro chega, ou de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou ele vai esfumaçando e o outro vai aparecendo. Como que eu faço? Ah, eu gosto disso. Legal, você gosta disso? Como que a gente faz? Como que faz? Na verdade, é legal, ele cria ali um efeito, né? Então, aqui, como que eu faço? Eu escolho, né, o slide que eu quero, vou lá nas animações e aqui eu escolho. O legal é que conforme eu vou escolhendo, o PowerPoint já te faz uma pré-visualização. Então, se você escolhe esse, ele automaticamente já vai clareando para mostrar para você como é que vai ficar. Se você escolhe esse aqui do mosaico, ele automaticamente já vai criando o mosaico para mostrar para você como é que está. Tá ok? E ali eu posso escolher a velocidade da transição, ali no caso está em rápida, mas eu posso escolher em média e lenta. Eu tenho 3 velocidades, fica a seu critério, tá ok? E aí sim, vai usar a transição de slides? Legal. A minha dica, usa a mesma transição para todos os slides. Então é muito importante esse botãozinho aplicar a todos. Então, no meu caso, volto a dizer, essa apresentação tem 16 slides, digamos que eu escolhi um mosaico, eu aperto aplicar a todos, nas 16 transições ele vai ter esse mesmo slide. Volto a dizer, você que faz a apresentação, você que escolhe, mas eu acho que você deixa o espectador meio tonto, cada hora é uma transição, eu acho que ele fica meio perdido. Então, se vai usar a transição de slides, eu aconselho a trabalhar com a mesma. Ali também eu posso escolher que a mudança seja após o clique do mouse, tá? Ou eu posso dar por um tempo, tá certo? Se eu vou fazer uma palestra que eu não vou ter a interação dos espectadores e eu sei quanto tempo exato eu vou usar naquele slide, eu jogo por tempo, tá ok? Agora, se existe a possibilidade de alguém fazer uma intervenção, você não controla o seu tempo, você não tem o controle do seu tempo, nunca usa isso. Porque imagina, você está falando o assunto do terceiro slide, ele já está no quinto. Ou vice-versa, você está falando do terceiro, ele ainda está no primeiro. Tá? Então, o mais recomendado é trabalhar com o clique do mouse. Pode ver que no meu, o clique do mouse já está até checado. Tá ok? Muito bem, vimos transição de slides. Agora vamos ver a animação de textos. Então, por exemplo, onde está escrito aqui animações personalizadas, eu poderia fazer ele chegando assim, ó, ainda fazendo um barulhinho de carro de Fórmula 1, se eu quisesse, tá? Mesma coisa, se não tomar cuidado, você deixa o seu espectador tonto. Então, muito cuidado com isso. Sem contar, uma vez eu fui numa apresentação que o texto aparecia palavrinha por palavrinha, ainda fazendo barulho de datilografia, tac, 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 tac. Eu saí de lá com aquele tac, tac, tac na cabeça. Então, tomem cuidado, né? Se bem que, você memorizou, por um lado. Muito bem, nas animações, eu vou ali em adicionar efeito. Quando eu vou em adicionar efeito, eu tenho 4 subcategorias: entrada, ênfase, saída e trajetória da animação. Eu coloquei em destaque para vocês o entrada. Quando eu escolho entrada, aparecem esses 5 efeitos. E reparem que eu tenho mais efeitos. Se eu clicasse em mais efeitos, abriria mais uma série de efeitos para mim. Ou seja, quando eu escolho na entrada, seria na entrada do texto. Então, essas animações personalizadas, esse texto, animações personalizadas, ele entraria, digamos que eu escolhesse o efeito persiana, ele entraria desdobrando. Tá ok? Na saída, seria na saída do texto. Tá ok? Na ênfase, dando ênfase em algum texto em específico. Na trajetória da animação, você pode criar. Então, por exemplo, você está fazendo uma animaçãozinha e aí de repente tem um foguete, você quer fazer o foguete subindo meio torto, você cria essa trajetória, ele cria uma linha para você conforme a sua coordenação e aí ele faz essa animação. Tá ok? Essas são as 4 subcategorias que você pode animar os trechos do seu slide. Tomem cuidado,
né? Às vezes o seu slide tem um texto, depois tem uma imagem, depois tem outro texto. Você tem que ficar, você aperta o Enter, ele aparece uma parte. Você aperta outro Enter, aparece outra parte. Então, ele vai ficar sempre com animação. Ou você pode, de repente, animar só um pedaço do seu slide, não necessariamente o slide inteiro. Muito bem, acabamos de ver aí mais uma videoaula, tá? Espero que vocês estejam gostando, continue nos acompanhando. Se você participa, estuda ainda, participa de grupos de WhatsApp, manda pra galera, para poder divulgar bastante o canal, hein? Tchau, tchau!